Fala pessoal, tudo bem? Hoje mais uma aula de improbidade administrativa. A gente está tratando a respeito das modificações que foram trazidas para a lei de improbidade administrativa. Tem bastante modificação e hoje a aula é extremamente importante por conta da modificação nas sanções. As penas foram substancialmente modificadas e por conta disso realmente a gente precisa prestar bastante atenção nessas modificações, tá bom? Então já se inscreve aí, tá, no canal. Já compartilha também com seus amigos. Aqui a gente já está tratando a respeito de toda a lei de improbidade administrativa, de todas as modificações com detalhes para você. Não se esqueça de se inscrever, de compartilhar, de deixar o seu joinha, para eu mostrar para vocês as principais modificações das sanções e a gente vai passar por todas aqui ao longo do vídeo. Então temos aqui, tá? Sempre que você quiser ver as modificações, você pode voltar aqui para o vídeo ou então anote no seu caderno. Muito importante, isso daqui é praticamente uma excelente forma de revisão também desse conteúdo. Vamos lá então. Primeiramente, gente, ressarcimento do dano. Então, se você causou um dano, você precisa ressarcir, lógico, né? Então, todos têm. Aqui, lembrando, então, artigo 9º, nós temos o enriquecimento ilícito. O artigo 10, nós temos lesão ao erário. E o artigo 11, nós temos os atos atentatórios aos princípios da administração pública, tá bom? Então, enriquecimento ilícito, ficou meio feio aqui, enriquecimento ilícito, lesão ao erário e princípios da administração pública. Ressarcimento integral todos têm que fazer. Agora, perda da função pública, enriquecimento ilícito perde, lesão ao erário perde e princípios da administração pública não, é o único diferente aqui. Perda de bens e valores acrescidos ilicitamente. É diferente de ressarcimento. Ressarcimento está relacionado ao prejuízo da administração pública. Tá? Ressarcimento é relacionado ao prejuízo. Então, sempre que tem prejuízo, precisa ser ressarcido. Agora, perda de bens está relacionado, na verdade, a uma sanção relacionada àquilo que a pessoa ganhou. A pessoa teve algum tipo de valor ilícito. Teve algum tipo de valor ilícito ali envolvido, tá? Não tem a ver com a perda da administração, mas sim com o ganho da outra parte. Com o enriquecimento ilícito, sim, existe essa perda de bens. Sim, também para lesão ao erário. E com relação aos princípios da administração pública, não está expresso. A lei não é expressa nesse sentido a respeito da perda. Suspensão dos direitos políticos. Nós temos que a sanção ela é de até 14 anos. Foi aumentada aqui essa sanção. Até 14 anos. E lesão ao erário até 12 anos. Decorem isso daqui, gente. Com certeza vai cair muito nas provas. Com certeza absoluta. E não tem suspensão de direitos políticos para princípios da administração pública. Proibição de contratar com a administração e de receber benefícios e incentivos. Temos o mesmo prazo até 14 anos. Aqui também até 12 anos, mesmo prazo do de cima. Então facilitou até um pouco a memorização, até 14, até 12. E aqui prazo não superior a 4, até 4 anos. A multa civil aqui no enriquecimento ilícito está relacionado ao valor do acréscimo. Tá, isso, então, é um valor que a pessoa recebeu a mais. Aqui, valor do dano. Para quem se lembra aí da lei anteriormente, vai perceber que essas multas aqui diminuíram. E para questões aqui dos atos contra princípios da administração, até 24 vezes a remuneração. Tá, então, o primeiro aqui está relacionado ao acréscimo patrimonial, o segundo relacionado ao dano e o terceiro relacionado à remuneração. Nós vemos que essa multa ela pode ser dobrada em razão da situação econômica do agente. Se o agente tiver uma situação econômica muito boa, significa que essa multa vai ter um peso muito pequeno. Como vai ter um peso muito pequeno, quase insignificante, é possível ser dobrada essa sanção de multa ainda. Vamos passar agora por todos para vocês poderem ver. Artigo 12 fala das penas. independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial. Então, primeira coisa,
todos precisam ressarcir integralmente o dano. Tá? Então causou um dano lá de 200 mil para a administração pública, precisa ressarcir esses 200 mil. Essa é a primeira coisa. Todos os tipos aqui, todos os tipos de improbidade, todas as espécies. Se efetivo, né? Então, independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo. Então, se efetivo por quê? Porque precisa realmente haver um dano patrimonial. Se não tiver dano patrimonial, não tem ressarcimento. Não precisa ressarcir aquilo que não causou, senão geraria aqui um enriquecimento ilícito da administração pública. Então, além desse ressarcimento integral e também das sanções penais comuns e de responsabilidade, civis e administrativas, o que a gente vê aqui? A gente vê independência aqui de instâncias. Nós vemos que é possível que a pessoa seja responsabilizada criminalmente, civilmente e administrativamente. Tá? Então, previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes combinações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente. Pode haver, então, essa aplicação isolada ou também pode ser cumulativo. Cumulativo significa que pode ser aplicado, por exemplo, a pena X, a pena Y e a pena Z. E isolado, digamos que seria aplicado somente a pena X. Isso quem vai definir é a gravidade do fato. Quanto mais grave for o fato praticado, mais grave é a sanção também. Sanção aqui como sinônimo de pena no caso, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, na hipótese do artigo 9º, que é o enriquecimento ilícito, perda dos bens, aqui primeira, perda dos bens, ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 14 anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial e a proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 14 anos. Tá bom? A gente já falou, vamos passar rapidamente. Na hipótese do artigo 10, lesão ao erário, perda dos bens, de novo aqui perda dos bens, perda da função pública também, novamente, suspensão dos direitos políticos também, novamente, só que agora até os 12 anos e não até 14 anos, multa civil, equivalente ao valor do dano, não é ao valor que foi acrescido, e proibição de contratar também até 12 anos. A gente vê que é bem parecido com o de enriquecimento ilícito, com a diferença que as penas são um pouquinho menores e também com relação à multa está relacionada ao dano e não com relação ao valor que foi acrescido ao patrimônio. Agora, artigo 11. O artigo 11, que é relacionado aos princípios da administração pública, não fala, olha, percebam, ele não fala a respeito de perda da função pública, não fala nem também de perda dos bens. É o que a gente anotou aqui, olha, perda da função pública, ele não fala nada, tá? E perda dos bens, ele também não fala nada. Tá, então, perda dos bens e perda da função pública não fala nada aqui, mas ele fala de multa de até 24 vezes, decorem esse número, 24 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente. Então vamos dizer que ele tem uma remuneração de 10 mil, a pena pode ser de até 240 mil. E proibição de contratar com o poder público, aí até 4 anos. Até 4 anos ele não pode contratar com a administração pública. Então vamos dando continuidade ao parágrafo 1º. A sanção de perda da função pública, nas hipóteses dos incisos 1 e 2, nós vemos aqui enriquecimento ilícito e lesão ao erário, as sanções desses dois. Somente esses que trazem essa sanção de perda da função pública, lembrando, né, que a de princípios da administração pública não traz essa hipótese de perda da função pública, tá? Então, enriquecimento ilícito e lesão ao erário, o que ele fala?
essa sanção de perda da função pública atinge apenas o vínculo de mesma qualidade e natureza que o agente público ou político detinha com o poder público em qual época? Na época do cometimento da infração. Olha aqui, isso é importante porque, né, vamos dizer lá que a pessoa é um técnico judiciário. Essa pessoa é um técnico judiciário e cometeu uma improbidade administrativa. E ela cometeu esse ato de improbidade lá em 2014, por exemplo. Vamos dizer que lá em 2016 ele já não é mais um técnico, ele é um analista agora. Né? Então ele é um analista, ele já não está mais ali com um vínculo da mesma qualidade e natureza, já é um outro vínculo, um vínculo diferente, e ele recebe aqui então a pena de perda da função pública. Ele não pode ter então a perda da função pública em razão da mudança do vínculo dele. Isso daqui é uma modificação trazida pela lei em 2021, tá bom? A jurisprudência entendia que mesmo que a pessoa estivesse em um outro cargo, em outra função, outro vínculo, ela poderia sim perder esse vínculo. Agora não, agora a lei ela traz de uma forma clara que a pessoa não vai poder perder esse vínculo. A não ser, né, aí ele traz aqui uma hipótese, tá, gente? Essa é a regra, o que eu falei. Agora, a exceção é que, podendo o magistrado, na hipótese do inciso 1, olha aqui que importante. Inciso 1, somente na de enriquecimento ilícito, que é mais grave, nessa hipótese e em caráter excepcional, é exceção, estendê-la aos demais vínculos, consideradas as circunstâncias do caso e a gravidade da infração. Se for extremamente grave, se o juiz considerou que realmente foi extremamente grave, ele pode estender essa sanção para o vínculo que essa pessoa assumiu posteriormente. A multa pode ser aumentada até o dobro, foi o que eu já falei para vocês, se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, o valor calculado na forma do inciso 1, 2 e 3 do caput deste artigo é ineficaz para reprovação e prevenção do ato. Foi o que eu falei já para vocês. Gente, cuidado aqui com o parágrafo 1º, tá bom? Com relação a essa questão da perda da função pública. Muito cuidado. Parágrafo 3º, na responsabilização da pessoa jurídica deverão ser considerados os efeitos econômicos e sociais das sanções, de modo a viabilizar a manutenção de suas atividades. A regra aqui é tentar manter ainda a atividade da empresa. Pessoa jurídica aqui pode compreender uma empresa, por exemplo. Porque uma empresa ela gera empregos. Uma empresa ela tem aqui uma repercussão grande na sociedade. Em razão disso, a ideia é tentar manter ao máximo aqui a viabilidade da empresa ainda. Parágrafo 4º, em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados, a sanção de proibição de contratação com o poder público pode extrapolar o ente público lesado pelo ato de improbidade, observados os impactos econômicos e sociais das sanções de forma a preservar a função social da pessoa jurídica, conforme disposto no parágrafo 3º deste artigo. Ele está falando aqui que a regra, qual que é a regra? A regra é, eu cometi um ato de improbidade administrativa contra a União. A regra é, então, que eu não posso contratar com a União. No entanto, ele está dizendo que excepcionalmente, então, aqui, né, então ele fala, ó, excepcionalmente, por motivos justificados, essa sanção ela pode extrapolar o ente público lesado. Então vamos dizer que a União foi lesada, tá? Ele fala que, observados os impactos econômicos e sociais e tal, tem que tomar aquele cuidado para poder garantir a continuidade da empresa. Também não pode dizer aqui, você não vai poder contratar com mais ninguém, porque aí você quebra a empresa. A ideia é então dizer, olha, você cometeu um ato de improbidade contra a União, vamos dizer que você não pode agora contratar nem com a União, nem com os estados. Tá? Então, ele pode extrapolar o ente público lesado, mas essa é a exceção. No caso de atos de menor ofensa aos bens jurídicos tutelados por esta lei,
A sanção limitar-se-á à aplicação de multa. Lembra que a gente viu que as multas, que as sanções podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente. Ele está falando que se a ofensa foi pequena, ou então foi uma ofensa a um bem jurídico menor aqui, algo que não foi assim nada demais, a regra é que a sanção seja somente a de multa. Além, lógico, do ressarcimento do dano. Gente, o ressarcimento do dano sempre precisa ter, decorem isso, ressarcimento sempre precisa ter, e da perda dos valores obtidos, quando for o caso. Se ocorrer lesão ao patrimônio público, a reparação do dano a que se refere esta lei deverá deduzir o ressarcimento ocorrido nas instâncias criminal, civil e administrativa que tiver por objeto os mesmos fatos. A gente falou lá, existe uma independência. Existe uma independência. No entanto, se você cometeu algum tipo de ato que lesou o patrimônio público e lá na esfera civil, por exemplo, lá no civil eles condenaram você a pagar um valor lá X, você pode abater esse valor X que você pagou do que você pagaria aqui com relação à reparação de dano, ao ressarcimento que você faria aqui na lei de improbidade administrativa. Isso daqui é para não gerar um enriquecimento ilícito de quem está recebendo esse ressarcimento. Já que ele já está recebendo lá na esfera civil, não faria sentido ele receber lá e receber aqui na improbidade administrativa também, receber na criminal, e assim dessa forma ele iria acumulando várias indenizações e geraria uma indenização muito maior do que de fato ele deveria receber. Parágrafo 7º. As sanções aplicadas a pessoas jurídicas com base nesta lei e na Lei 12.846 deverão observar o princípio constitucional do non bis in idem. Non bis in idem é não condenar pela mesma prática, pelo mesmo fato, aqui com a mesma natureza, tá? Então, no caso aqui, o que ele está dizendo é que a lei de improbidade administrativa e a lei de anticorrupção precisa, então, haver um cuidado do operador do direito, aqui no caso o juiz, para ele não condenar essas pessoas jurídicas em razão das mesmas coisas para essas duas leis, evitando, então, de aplicar sanções em razão do mesmo fato, tá? Com a mesma natureza também, evitando ali a corrupção, evitando a improbidade. Parágrafo 8º. A sanção de proibição de contratação com o poder público deverá constar do Cadastro Nacional de Empresas inidôneas e suspensas. 6. A gente vê aqui que é como se fosse um Serasa, né? Como se fosse um Serasa, só que para empresas. Observadas as limitações territoriais contidas em decisão judicial. Essas limitações territoriais é aquilo que a gente acabou de conversar. Por exemplo, só União, ou vai ser, por exemplo, União e Estados. E o que ele está falando é que quem vai definir isso é a decisão judicial. É o juiz que define qual que é o limite territorial dessa sanção. Parágrafo 9º, a gente já está bem pertinho do fim aqui, tá? Só mais esse. Parágrafo 9º. As sanções previstas neste artigo somente poderão ser executadas após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Olha que interessante, parágrafo 9º, também tome cuidado com ele. A regra aqui que todas as sanções, todas as sanções, elas somente podem ser executadas. Então vamos dizer que a pessoa foi condenada ali ao ressarcimento de danos, ou então a perda de bens. Tudo isso aqui só pode ser executado depois que transitou em julgado. Trânsito em julgado significa que existe uma decisão que seja condenatória, então está condenando aquela pessoa e já não cabe mais recurso. Já acabou o prazo ali, então, ou então realmente não tem mais possibilidade nenhuma de recurso, significa que transitou em julgado. Aí finalmente pode colocar ali em prática aquelas sanções, podem ser executadas. Parágrafo 10. Para efeito de contagem do prazo da sanção de suspensão dos direitos políticos, computar-se-á retroativamente o intervalo de tempo entre a decisão colegiada e o trânsito em julgado da sentença condenatória. Isso daqui, gente, interessante, Então,
Eu trouxe até o artigo 20 aqui para a gente poder fazer um comparativo entre os dois, tá? Porque os dois conversam aqui, embora não estejam próximos, os dois conversam, já que a gente está falando a respeito da sanção de suspensão dos direitos políticos. Aqui uma parte um pouco mais complicada da nossa aula, para as pessoas poderem entender. A questão é, né? O que acontece? Vamos dizer que o juiz, ele condenou aqui por suspensão de direitos políticos, tá? Esse efeito de suspensão dos direitos políticos, ele não vai ser imediato em razão aqui de um recurso, por exemplo. A pessoa entrou com um recurso. Depois, esse recurso, quem decide vai ser um órgão colegiado. Tá? Vamos dizer que vai ser um órgão colegiado lá do Tribunal de Justiça. Tá? Eu estou desconsiderando aqui a possibilidade de haver, por exemplo, uma decisão de um relator e tudo mais. Eu estou falando já de um órgão colegiado mesmo, que é aquele que já possui mais do que uma pessoa. Tá? E esse órgão colegiado, ele confirma essa suspensão de direitos políticos. Tá bom? Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando que a suspensão dos direitos políticos, ela computa-se retroativamente. Retroativamente significa para trás, então volta ali o efeito da suspensão entre o intervalo de tempo entre a decisão colegiada e o trânsito em julgado da sentença. O que acontece, né? Depois aqui que houve essa decisão do órgão colegiado, vai passar ainda um prazo, né? Existe ainda um prazo de recurso até ocorrer efetivamente o trânsito em julgado. Tá? Então aqui, trânsito em julgado. Ou então existe a possibilidade de ir ainda para um outro órgão colegiado, para uma decisão. Tudo isso aqui pode demorar, tá, gente? Tudo isso pode demorar porque abre prazo para recurso. É possível que o recurso seja indeferido. Várias coisas podem acontecer entre a decisão do órgão colegiado e o efetivo trânsito em julgado. Por isso que ele está falando que depois que transitou em julgado, o prazo não começa a contar a partir do trânsito em julgado, porque isso poderia prejudicar a pessoa que sofreu aquela condenação. Na verdade, isso aqui é um benefício para a pessoa que sofre condenação, o prazo começar a contar a partir dessa decisão do órgão colegiado. Tá? Então, o prazo começa a contar a partir dessa decisão aqui do órgão colegiado. O intervalo de tempo entre a decisão do órgão colegiado e o trânsito em julgado vai ser contado como suspensão, tá? Isso daqui é um benefício para a pessoa, afinal, ela cometeu ato de improbidade lá atrás e ela está esperando esse tempo inteiro e essa suspensão só começa lá na frente, só bem depois. Aí, por que o artigo 20 conversa com o parágrafo 10? Ele conversa pelo seguinte motivo. Vamos lá, artigo 20, a perda da função pública. Tá, isso daqui é uma das sanções, né? E a suspensão dos direitos políticos, que aí é que a gente acabou de conversar no parágrafo 10, só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Primeiramente, isso daqui tem a ver com o parágrafo 9º, porque o parágrafo 9º já diz, as sanções previstas no artigo somente podem ser executadas após o trânsito em julgado. Né? Tem a ver, tá? Tem a ver, porque de fato as sanções elas só se efetivam com o trânsito em julgado, inclusive a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos. Com relação à perda da função pública, é possível existir uma perda da função pública no sentido provisório, tá? É possível que exista uma decisão ali que retire aquela pessoa provisoriamente da função, mas não de uma forma definitiva. Definitivamente ela só sai com o trânsito em julgado. E a suspensão dos direitos políticos também, a mesma coisa, ele só se efetiva realmente com o trânsito em julgado e no momento que ele se efetiva com o trânsito em julgado, ele começa a contar a partir daquela decisão do órgão colegiado, tá? Que é exatamente isso que a gente conversou no parágrafo 10. Tá? Então, se efetivou com o trânsito em julgado, já não cabe mais recurso. A partir de quando que a gente vai começar a contar esse prazo da suspensão? É um prazo lá retroativo, é um prazo que a gente começa a contar desde lá de trás, quando teve a decisão do órgão colegiado, aquela decisão condenatória. Tá bom? Pessoal, eu acho que deu pra gente conversar bastante já, muita coisa, muita informação para essa aula extremamente importante.
E eu espero que você tenha gostado bastante. Deixe os seus comentários aqui abaixo depois, dizendo se ficou tudo claro para você. E eu espero nos vermos aí nas próximas aulas também. Um grande abraço e até o próximo vídeo.